Fala, galerinha, beleza? Estilo Peaky Blinders aqui, coloquei a minha... Sei lá como é que chama isso aqui. Ó, vamos lá, vamos ver o que significa esse impulso. Para começar, qual que é a ideia do impulso? Então, se a gente entender qual que é a ideia do impulso, talvez fica mais fácil da gente entender os exercícios de impulso, como é que eles trabalham. A ideia é basicamente isso. Se eu tenho uma força resultante igual a massa vezes aceleração, eu consigo segurar alguma coisa com essa força. Eu consigo empurrar alguma coisa com essa força, mas assim, pode ser por 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, pode ser pelo tempo que for. Agora, a ideia aqui é um movimento brusco, é uma interação entre dois corpos. Nessa interação entre dois corpos, eu é troca, papá, é bateu. É tipo um bilhar que um bate no outro, é tipo um tênis que vai dar uma raquetada ali na bolinha. É uma troca de força por um intervalo de tempo muito pequeno. Por isso que é feito o seguinte: força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu substituo a aceleração por ΔV por ΔT. E aí eu jogo esse tempo aqui, aparece F vezes T igual a M vezes o ΔV. E a ideia nossa, aqui eu tô te passando já duas coisas ao mesmo tempo. Ninja pra caramba, filho. 2 em 1, para ganhar tempo. A ideia nossa é chamar a força e o tempo de impulso. Então, quando eu multiplico a força e o tempo, isso aqui pra gente vai ser o impulso. Legal, legal? Turn the page, page please. Então, vamos lá. I vai ser igual a F vezes o ΔT. O nosso F é uma força, o nosso I também é uma força. A força vai ser em Newton, o tempo em segundos, esse nosso impulso aqui. Então, ele vai ser Newton vezes segundos. Muitas vezes, esse tempo ele vai ser chamado para a gente de tempo de contato. O que seria o tempo de contato? Então, o que a gente está estudando? Quantidade de movimento. A gente quer chegar lá nas colisões. Quando eu falo de colisões, eu falo de corpos trocando movimento entre eles. Então, a bolinha de bilhar bateu na outra, qual foi o contato? O cara deu uma raquetada na bolinha de tênis, qual que foi o contato? Um carro bateu no outro, qual foi aquele tempo de contato? Chutou a bola? Qual foi o tempo de contato? É isso aqui que entra dentro da formulinha do impulso. Firmeza? O exercício, o vestibular, qualquer coisa, vai pedir para você calcule o impulso? Vou dar a letra para você. Não. Dificilmente ele vai falar qual é o impulso dado pela força. Velho, esquece. O que ele vai fazer é voltar o impulso para essa demonstraçãozinha que eu fiz aqui atrás. Nesse pedacinho, ó, eu cheguei, força vezes T igual a M vezes ΔV. Vem comigo aqui para você ver o que vai acontecer. Eu pulei uma página ali e nem vi. Quando eu faço o impulso igual a M vezes o ΔV, eu chego nesse rolê aqui, ó, M vezes velocidade final menos a velocidade inicial. VI ou V0, tanto faz, it doesn't matter, aqui é bilíngue. Aí eu vou fazer o tal do chuveirinho, que é multiplicar a massa e a velocidade. Então vai ficar a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Aí você lembra da aula passada que isso é o quê? Entendeu? Uma pergunta respondida, é o quê? Isso aqui é a quantidade de movimento, fechou? Esse Q é a quantidade de movimento. Olha que da hora. Isso sim tem utilidade. Só descobrir qual que é o impulso? Não tem muita utilidade. Então eu tenho que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Impulso, quantidade de movimento final, menos inicial. Mas, teacher, final menos inicial não é o delta? Oh, saber tudo essa pessoa. Se é o delta, eu vou falar que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Eu estou dizendo que isso é extremamente importante. E na aula de quantidade de movimento, que é a aula anterior a essa, eu mostrei para vocês como fazer, não para calcular o delta Q, mas para desenhar. Calcular é suave. Agora, desenhar o delta Q, às vezes, dá trabalho. Volta lá e vê aquela aula, caso você tenha se perdido lá. Então, aqui eu não vou voltar naqueles desenhos, porque já está na outra aula, mas entenda que impulso igual a variação da quantidade de movimento. Então, se o cara perguntar para você qual é a força média que uma parede exerce numa bola de tênis a hora que ela bate e volta, o que nós vamos fazer? Eu mostrei para vocês que quando bate e volta, o delta Q é a soma, por causa do lance de final menos inicial. Eu tenho ali sentidos opostos, então vai ficar um menos e o outro vai ficar menos. Então, uma menos menos o outro acaba somando. Então, eu mostrei isso na outra aula. Aqui, olha a pergunta do exercício. Essa pergunta é muito comum. Qual é a força média que a parede exerce?
Então, a minha ideia seria fazer o seguinte: impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quando bate e volta, eu sei que soma. Então, eu vou fazer a força que ele chamou de média, o ΔT. Aí eu vou colocar mv final mais o mv inicial. E ele vai falar que a bolinha bateu e voltou em, sei lá, 1 milésimo de segundo. Você bota esse tempo aqui, substitui as duas velocidades e já era. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Legal, legal. Então, esse é um dos tipos de exercício que vai aparecer e é o que mais cai sobre impulso. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte: como eu falei de força média, tudo que tem uma média quer dizer que ele tem vários valores, eu junto e faço uma média, ou seja, valores variáveis. Na física, toda vez que eu tenho alguma coisa que é variável, com outra que é variável, com outra que é variável, que tudo varia, a gente fala que a melhor forma é calcular a área do gráfico. Então, quando a formulinha está lá, a formulinha tem 3, 4 coisas, é tudo variável, a gente vai resolver pelo cálculo da área do gráfico. E aqui não vai ser diferente. Então, eu vou ter lá força aqui, opa, ΔT não, força aqui e tempo aqui. Eu tenho esse gráfico. Vamos supor o seguinte: eu comecei com uma força muito grande, empurrando o bagulho, aí eu fui ficando fraquinho. Formou um trapézio. Se eu calcular a área do trapézio, lembrando que a área é sempre o risco do gráfico, que a gente chama de curva, que é a linguagem técnica, mesmo sendo uma reta, você chama aquilo de curva. No caso aí seria o verdinho. Então, o risco do gráfico com o eixo X. A área é sempre o risco do gráfico com o eixo X, beleza? Então, se eu calcular essa área aqui do trapézio, ele vai ser o impulso. Essa área vai ser o impulso. É óbvio, para você não ficar bravo comigo, a área numericamente. Impulso é a área, já era. É mais fácil pensar assim. Então, o impulso vai ser a área do gráfico. Show! Aí, pode acontecer dele falar o seguinte, ó, aqui é a força, aqui é o tempo, eu vou fazer a mesma força aqui assim, vou descer e depois subir. O que a gente acabou de falar? A gente acabou de falar que é o gráfico com o eixo X. O gráfico com o eixo X. Então aqui eu tenho duas areas. E aí, mano, o que eu faço com duas areas? Com duas areas, eu vou calcular um impulso que vai ser positivo e um impulso aqui que vai ser negativo. Topper, né? E aí, como que faz? Se um é positivo aqui, você calculou e deu 20, o outro negativo, sei lá, deu 5, vai dar 15 no final. Mas tem como impulso negativo? É claro. Imagina que eu faço o seguinte: eu vou dar um empurrão no bagulho e vou soltar. No que eu dou um empurrão, é a minha força menos o atrito. Então eu vou ter mais força que o atrito, então eu tenho força aqui positiva. Show, força resultante aqui está positiva. Hora que eu solto, o atrito faz o quê? Ele que vai ser responsável por frear aquele corpo. E aí ele faz um impulso ao contrário. Aí eu teria uma força resultante negativa aqui. Certo, certo, certo? Então, dá para ter impulso positivo, dá para ter impulso negativo. Eu teria que fazer aqui, no caso, ó, a soma dos dois. Então, ficaria 20 menos 5, peguei o positivo com o negativo, igual a delta Q. Aí, o que eu vou fazer com o delta Q? M vezes V final, menos M vezes V inicial. A grande maioria dos exercícios vai falar assim, ó, esse é o gráfico de um corpo que foi empurrado a partir do repouso. Qual é a velocidade que ele atinge? Tá bom. Se ele deu o gráfico me dá um impulso. Show. Impulso está aqui. Ele partiu do repouso, isso aqui é zero. Qual é a velocidade que ele atinge? Dá a massa aí, parceiro. Se ele me der a massa e falar que é 2 quilos, olha que lindo. Eu achei o impulso pela área do gráfico, coloquei que é igual a mv e achei a velocidade final. Esse exercício é mais simples do que parece. É mais frequente do que parece. Então, ó, toda vez que tiver o gráfico e ele pedir a velocidade, você vai fazer a área do gráfico, achou o impulso. Igual a mv, achou a velocidade. Acabou. Uma outra coisa que aparece algumas vezes nos exercícios é essa daqui, ó. Ele vai e fala que tem uma força variável assim. Vou fazer uma zoeira aqui, beleza? Tá aqui. Ah, Titi, é bolsa de valores? Não, não. Aí ele fala para você o seguinte: qual é a força média para dar o mesmo impulso daí? Olha que bagulho louco. Qual é a força média? Tá. Se eu calcular
toda essa área, pá, é óbvio que não seria uma área zoada assim, né? Seria, sei lá, 3 retângulos diferentes, você soma os 3 e acabou. Se eu calcular toda essa área, eu vou encontrar o impulso. Aí aqui vai estar marcando o tempo, vamos supor que aqui esteja marcando 10 segundos. Beleza? Impulso igual a força vezes o tempo. Vamos supor que eu fiz toda essa área e eu encontrei que vale 1000. Beleza? Eu fiz a área e eu encontrei que vale 1000. Então, se eu somar toda aquela área ali e é igual a 1000, eu estou dizendo o quê? Que o impulso vale 1000. Então, o impulso vale 1000 newton vezes segundos. O que isso quer dizer? Que aqui eu vou ter 1000 é igual a força vezes o tempo, que vale 10. Você encontra que essa força vale 100. O que significa uma força média? Significa assim, ó, que se eu traçasse uma reta aqui, nos mesmos 10 segundos, e essa força valesse 100, essa área rosa que eu estou pintando seria igual à área verde. Ou seja, os impulsos seriam iguais. Por quê? Porque esse pedacinho aqui para baixo, que está a menos, corrige esse pedacinho que está a mais. Esse pedacinho a mais corrige esse que está a menos. Manjou o rolê? Então, a força média, ela corresponde a um valor constante. Firmeza? Então, você viu as diferenças entre os exercícios de impulso? Agora eu vou para o último tipo possível de exercício. O último tipo possível de exercício é quando ele fala assim, ó, vai acontecer alguma coisa e essa alguma coisa vai ter a mesma quantidade de movimento. Como assim, Tite? Eu não entendi nada. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar dois carros. Eu vou pegar dois carros aqui e eu vou ter a hipótese do carro sem o airbag, e eu vou ter a hipótese do carro com o airbag. Isso aqui é exercício também, não estou inventando uma história não. Sem airbag, com airbag. Vamos imaginar que esse carro vai fazer o seguinte, esse carro tem uma massa e a velocidade dele é 100 km por hora. 100 km por hora. Show? Aí ele vai vir aqui na frente, ele vai bater numa caçamba e vai parar. Ô, caçamba. Ele vai bater numa caçamba. Então, se o carro tá com airbag ou sem airbag, cara, o airbag tem quanto? 1 quilo num carro de 1 tonelada. A massa do carro com airbag e a massa do carro sem airbag, nós vamos falar que é a mesma coisa. É a mesma massa. Show? Então, com airbag, massa e velocidade inicial igual sem airbag, massa e velocidade inicial. Então, a quantidade de movimento com airbag é igual à quantidade de movimento sem airbag. Aí ele bate, pai, pum, e para. Pum, bateu aqui na caçamba e para. Mudou até a cor do carro, né? Ele vai bater aqui na caçamba e vai parar. Ou seja, com airbag ou sem airbag, ele vai parar do mesmo jeito. Então, o que a gente entende? Que a variação da quantidade de movimento com airbag é igual à variação da quantidade de movimento sem airbag. O exercício quer falar aqui sobre a força de impacto. Qual gera mais impacto, qual gera menos impacto. Então, olha o que eu vou fazer. Se a variação da quantidade de movimento sem airbag é igual à variação da quantidade de movimento com airbag, and you know, I know, que o impulso é a variação da quantidade de movimento, se a gente sabe que o impulso é a variação da quantidade de movimento, ter o mesmo ΔQ é ter o mesmo I. Então, eu vou falar que o impulso sem airbag é igual ao impulso com airbag. Topper demais. Teacher, mas o impulso é força vezes tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, a força do impacto sem airbag vezes o tempo de contato sem o airbag vai ser igual à força do impacto com airbag vezes a variação do tempo aqui de contato com airbag. E aí a gente vê o que o airbag faz. Sem o airbag, papum, bateu rapidão. Com o airbag, ele amortece a batida, vai... Quando ele amortece, ele aumenta o tempo de contato. Exatamente igual ao seu tênis. Se for correr de All-Star, é papum, papum, papum. Se você for correr com um tênis lá de R$1.000, cheio de amortecedor, vai... Então demora um pouquinho mais, um segundinho mais, um segundinho mais. Então você amortece a queda, leva mais tempo para ter o contato. E aí o que acontece? Quando eu levo mais tempo,
com o airbag, ou eu posso fazer a mesma coisa com amortecedor do tênis. Então, com o airbag, com amortecedor de tênis, ou numa luta com luva, eu amorteço. Se eu aumentar o tempo aqui, eu vou reduzir o tempo aqui. Sem a luva, sem amortecimento, sem airbag, tatum, é muito rápido. Então, o tempo lá é maior, o tempo aqui é menor. Para essa equação dar certo, o que precisa acontecer? A força com o airbag precisa ser menor do que a força sem o airbag. Vai com o número. Vamos supor que aqui seja 1 segundo e aqui seja 3 segundos. Aí aqui eu vou ter que botar uma força de 3, aqui eu vou botar uma força de 1. Manjou 3 vezes 1 igual 1 vezes 3. Então o que eu estou mostrando ali para você? Quando o tempo de contato é maior, a força do impacto é menor. Quando o tempo de contato é menor, a força do impacto é maior. É por isso que quando você pula e você cai, você não cai com o joelho reto, você dobra o joelho. Porque reto, pá, 1 segundo, bastante força no joelho. Se você dobrar, 4 segundos, vai dar bem menos força no joelho. Mas por quê? Porque se você pular um muro de 2 metros e cair no chão, tá fazendo um le parkour suavinho, aí você vai lá, pula, pum, caiu. Se você dobrar ou não dobrar, a velocidade da queda é a mesma, a sua massa é a mesma. Então eu estou partindo do princípio que as variações de quantidades de movimento, dobrando ou não dobrando a perna, é a mesma. Então cuidado com o exercício, veja se ele está fazendo isso. Como que eu sei, então, se ele está fazendo isso? Quando ele for comparar os dois. Olha, comparando, blá, blá, blá. A hora que ele está comparando, você vai abrir essas fórmulas e ver quem é maior e quem é menor. Firmeza. Ferinhas, dito isso, eu quase que dou a certeza para você que não tem um exercício que você não consiga fazer. Porque eu passei por aqui por todos os tipos possíveis de exercício. Que é o exercício do bate e volta, ele pergunta a força média, que é o que ele dá o gráfico e pergunta a velocidade. Então você faz a área do gráfico, acha o impulso, coloca a velocidade. Esse aqui que é mais teoriquinho, eu ia falar uma cacofonia aqui, né? Esse aqui que é mais teoriquinho, que é de você ver que o força maior é tempo de contato menor, menos força, vai dar, tá? Esse aqui também. Esses são quase sempre os exercícios que vão cair. Firmeza, fique esperto então, quando a bolinha bater e voltar na diagonal. Aí você vai ter que aprender o teorema do impulso, usando a aula passada, a outra aula que é a aula de quantidade de movimento, que eu ensinei a calcular o delta aqui. Dito isso, vamos para a próxima. Sistemas isolados. Valeu, curte, compartilhe, blá, blá, blá. Ha! Não, eu quero que você aprenda. Se aprendeu, tá de boa. Pause, recorde.